E aí, minha irmãzinha motorista, e aí, meu irmãozinho motorista, tudo bem com vocês? Obrigado por terem voltado para a minha segunda aula, segunda palestra, segundo episódio. Como no primeiro, vamos começar esse episódio com a oração que Jesus rezava quando esteve entre nós. Pai Celestial, que no céu da minha alma se encontra, louvo o teu nome porque reconheço o teu amor e a tua misericórdia. Ajuda-me, Pai Celestial, a ser grato por tudo que eu receber. Ajuda-me a ser misericordioso com todos com quem eu cruzar. Ajude-me a ver a tua face luminosa e esplendorosa de amor na pedra, no vegetal, no animal e no homem, para que eu o reconheça e o ame acima de todas as coisas, vendo-o através de todas as coisas. Dai-me, ó Pai, o pão do corpo a cada dia e que a minha fé sustente o meu espírito em todas as noites. Seja feita sempre a tua vontade e que eu cumpra o teu propósito agora e até a eternidade. Amém. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da Uber em si. Nós vamos falar qual a ideia que gerou, a centelha que deu start, que iniciou a Uber, como a Uber progrediu, como ela evoluiu, como ela foi para os países, como ela chegou no Brasil, tá? E vamos conversar também sobre alguns CEOs que já tivemos aqui. E eu vou encerrar hoje só com a Uber. Hoje eu não vou falar de outra coisa. No episódio de amanhã, sim, aí eu vou falar das ferramentas psicológicas, das ferramentas operacionais que a Uber e todas as outras usam para manejar, para que nós sejamos o gado que ela vai manejando do jeito que ela quer. Fiquem por aí. E agora eu vou contar para vocês a história da Uber. Como tudo começou, como começou o serviço de transporte por aplicativos. A história começa exatamente na tarde de 31 de dezembro de 2008, quando estavam na França dois norte-americanos, Travis Kalanick, esse americano nato, e Garrett Camp, um canadense naturalizado americano. Eles estavam lá participando no Palácio de Exposições de Paris da exposição de empreendedorismo digital, onde diversos CEOs de empresas pelo mundo estavam lá para alinhavar contatos, para participar de palestras, saber de novidades, aquelas coisas que você sabe que rolam no simpósio, né? E aí você tem a pergunta, como? Uma empresa norte-americana começa na França? Não a empresa, mas a ideia que deu start para ela. Tá? Terminou a última palestra, terminou o último evento, e os dois continuaram lá com o pessoal de fora, tinha gente da Alemanha, tinha gente da Bélgica, tinha até da China, e ali vinham os contratos lá para ler mais para frente. Até que o pessoal, já está na hora da gente fechar, pessoal, nós temos que ir para casa. Só que nevava fortemente em Paris. E numa situação dessa, como não tinha mais ninguém quase nas ruas, os taxistas que estavam por ali nas imediações do Palácio de Convenções entenderam que já era, não ia dar nada mesmo, e foram para suas casas. Quando puseram a cara lá na rua, não tinha nada. Bom, vamos telefonar para a agência que nos trouxe. Estava fechada, não atendia. Ligaram para uma outra agência, não atendia. Um outro cara ligou para uma outra agência, não atendia. Aí alguém chegou lá com o cartão, olha, essa agência aqui, se você ligar, eu acho que vai ter carro lá. É bem provável que tenha carro. Eles ligaram e, voa lá! Tinha o táxi, tinha o carro. Porém, $800 a viagem. E o que acontece? Pessoas que têm muito dinheiro, elas têm noção de valor que é diferente de preço. E eles entenderam que pagar $800 numa viagem de 7 quilômetros era muita coisa. Porém, ou era isso, era o palácio ia fechar, eles iam ficar do lado de fora lá no relento. Ou caminhar essa distância até o hotel, que nem eles sabiam direito onde é que era. Ia ter que ficar perguntando na rua, mas quem estava na rua nessa hora? Vocês entenderam? E assim, eles foram para o hotel, dentro do táxi, cuspindo moribundo, mas não tinha como. Ou pagava ou ficava lá. Quando eles chegaram, já começaram a alinhavar alguma coisa, porque eles já tinham passado por um perrengue semelhante nos Estados Unidos, mas não com tanta intensidade. Tipo, a corrida era $80, cobrou 140, 150. Não assim, uma corrida de $80 cobrar 800. E já começaram a alinhavar as coisas, falaram com um, falaram com outro, e surgiu a figura de Bill Gurley, um investidor de risco, que gostou da ideia deles e resolveu apostar. O que é um investidor de risco? É um cara que tem muito dinheiro e ele fica procurando pessoas que estão iniciando negócios para ver se esse negócio é válido dentro da mente dele, ele vai fazer as avaliações, né?
para poder ele emprestar o dinheiro à pessoa iniciar e quando a pessoa começar a ganhar dinheiro, pagar ele com os juros, que são normais nesse tipo de negócio, que inclusive são juros altos. Vamos supor, o banco hoje aqui está emprestando dinheiro a 6%, o investidor de risco está emprestando a 15%. Então vamos lá, esse Bill Gurley investiu e já em junho de 2009, ou seja, 6 meses depois da fatídica ação lá em Paris, eles iniciam a Uber, um projeto beta. Deu super certo, deu tudo bem, tá? Aí o Bill Gurley aportou mais dinheiro e quando foi em julho de 2010, ou seja, 1 ano e meio depois, a Uber estreia plenamente. Primeiro com a categoria executiva, né, que era para pessoas como ele, CEOs de empresa, né, pessoas que têm grana. Depois ela estreou a categoria Black, que era uma categoria abaixo. Se o executivo era para os executivos, por CEOs, o Black era para os gerentes encarregados, líderes de setor das empresas. Só que aí o negócio estava indo bem e o pessoal do chão de fábrica, né, do chão de agência, poxa, e para nós não vai ter nada não? Foi aí que veio a atitude megalômana do Sr. Travis Kalanick. Ele entendeu que ele tinha que dominar o transporte de massa nos Estados Unidos. Eles começaram em São Francisco, no estado da Califórnia, né? E ele queria fazer o quê? Ele queria arrebentar, quebrar, acabar com o táxi. Entendam? Não há nenhuma nobreza na criação da Uber. Eles queriam se vingar do taxista que ferrou eles em Paris. E o que ele fez? As tarifas do táxi estavam aqui e a do ônibus estava aqui. Tá? Ele vinha e situava a tarifa do Uber no meio. Claro, isso deu super certo. Ele chamou pessoas para trabalhar, porque a categoria de cima, a executiva, e a categoria Black, eles conheciam muitas pessoas, né, que tinham tempo sobrando e um carro parado na garagem, e conseguiram regimentar essas pessoas para fazer esse serviço. Porém, na categoria X, eles não conheciam ninguém que tinha um carro mais simples, uma coisa mais tranquila, né, um carro menos sofisticado. Aí eles colocaram anúncio na internet e ficaram surpreendidos que em menos de 12 horas, mais de 5 mil pessoas se inscreveram para participar da categoria X. E aí eles começaram um treinamento. Treinamento no que consistia? Como os taxistas lá são tidos como folgados e muito grossos, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, eles começaram um treinamento de uma forma do motorista encantar o passageiro. Tipo assim, até a voz, a entonação de voz, tudo era pensado. Oi, tudo bem? Oi, você é Isabel? Oi, Isabel, tudo bem? Eu sou o Ricardo, eu vou te transportar pela Uber, tá bom? Pode entrar, abrir a porta lá para a Isabel, né? Você está? A moça entrava, olha, você quer balinha? Você quer água? Tem aqui, tá? Se você quiser que eu ligue o ar-condicionado ou ligue o ar quente, no caso estivesse frio, né? Você me fala que eu ligo para te proporcionar uma viagem bastante agradável. Isso daí, é claro, encantou o consumidor norte-americano. O pessoal de São Francisco era Deus no céu e a Uber na terra. E isso acabou meio que derrubando o táxi. E aí começaram aquelas refregas entre motorista de táxi e motorista dos aplicativos da Uber. E creiam vocês, aquilo foi plenamente bom para o seu Kalanick. Ele adorou aquilo. E ele chegou, inclusive, a estimular esse tipo de coisa. Rola papo aí que diz que ele, às vezes, via um taxista falando, não, tem que quebrar esses caras mesmo. Por quê? Porque aquilo era uma publicidade gratuita para a Uber. Cada vez que tinha uma refrega dessa entre motoristas de aplicativos e motoristas de táxi, era bom para ele, porque aquilo era uma publicidade gratuita que a Uber tinha. Todos os países onde ele chegava, inclusive na França, foi a mesma coisa, aqui no Brasil foi a mesma coisa. Então, à medida que eles iam entrando nos países, dava esses quebra-pau. Por quê? Porque ele trazia um pessoal de estatística e vinha. Por isso, inclusive, que cidades, dependendo do custo de vida, têm valores diferentes. E eu tinha um bom exemplo disso na comparação entre a tarifa de São Paulo e de Santos, que ficava a 75 quilômetros de São Paulo, tá, no litoral do estado. E a coisa estava indo, e o seu Travis Kalanick estava plenamente, inclusive por causa dessas refregas entre motorista de táxi e os motoristas que trabalhavam para Uber, ele estava acreditando que o táxi ia quebrar. Só que ele não contou com uma coisa, que os taxistas iriam resistir. E mais, que as pessoas comuns, as pessoas que pegavam o táxi, iam apoiar. Principalmente as pessoas mais velhas. O jovem que mexe lá no
no celular e se dá muito bem com ele, esses aí ficaram encantados pelo serviço da Uber. Mas as pessoas mais velhas, que tinham uma certa dificuldade para lidar com o celular, gostavam do táxi. Curtiam. Muitos já tinha aquele motorista que gostava, ele chegava no ponto, já ia lá naquele motorista que ele já estava acostumado. Então, eles não contavam com isso, eles achavam que era só o dinheiro que ia fazer o táxi quebrar. E o táxi não quebrou. Em São Francisco, não quebrou no Texas, não quebrou no Maine, em Massachusetts, e continuava expandindo pelos Estados Unidos. Em 2012, ele foi para Londres, na Inglaterra. Quando chega em 2014, tinha um brasileiro que estava fazendo MBA em Stanford e ele viajou para São Francisco para participar de um simpósio sobre a expansão de negócio de uma empresa de carona paga que tinha começado em 2010. Estava fazendo a palestra a diretora de serviço de expansão, Megan Zobach, que ela era a pessoa que estava coordenando a expansão da Uber pela América Latina. O Guilherme Telles estava por lá e foi falar com o pessoal depois do evento e notou que eles não tinham nenhum interesse no Brasil. O Brasil era um país que para eles não estava. Eles tinham interesse na Argentina, tinham interesse na Colômbia, no Chile, mas no Brasil não. Aí ele falou, poxa, se esse aplicativo funciona aqui na Califórnia, que é um lugar meio parecido com o Brasil, por que não vai funcionar no Brasil? Aí o que ele fez? Ele montou uma apresentação e pediu para a Uber se podia, né, apresentar esse material para eles. E a Uber aceitou. E assim, no começo de fevereiro, ele fez essa apresentação para cerca de 15 pessoas da Uber, da direção da Uber, e eles se encantaram com a coisa. E resultado, não demorou muito para que o processo de implantação começasse. E em junho de 2014, as operações da Uber começam oficialmente no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Tá? E quem estava no comando? O Guilherme Telles. Ele foi o primeiro CEO brasileiro da Uber. Ou o primeiro CEO da Uber no Brasil. Eu até erroneamente achava que era um americano, mas graças a Deus a internet hoje permite a gente pesquisar muita coisa e eu fiz esse levantamento. Então, o primeiro CEO da Uber no Brasil foi um brasileiro que inclusive foi quem trouxe a Uber para cá. Ele ficou até 2019, quando ele saiu, e entrou então a senhora Cláudia Woods, uma brasileira, filha de brasileiro com pai norte-americano. Ela inclusive foi para os Estados Unidos na juventude, ela passou a infância no Brasil e depois foi à juventude para os Estados Unidos. Ela estudou, inclusive, no Baldwin College, que é um colégio lindo, como estou mostrando nas fotos para vocês. A energia desse lugar, pessoal, me deixou assim maravilhado. Eu imagino o que é estudar num lugar desse, meu. Olha, eu na minha visão aqui, se eu vou para aí, eu acho que eu ia pegar tudo, ia virar uma esponja, porque o ambiente daí, só nas fotos, eu acho ele muito legal. Então, a dona Cláudia Woods, ela entrou como CEO da Uber. A gente não sabia, nós motoristas não tomamos nada disso, mas ela ganhou destaque logo após a crise sanitária, quando ela fez uma live em que muitos youtubers desceram a madeira nela. Tem um, então, de uma cidade do Nordeste, que quando ela saiu da Uber, ele bateu palmas, deu vivas, falou que essa mulher era isso, que essa mulher era aquilo, que essa mulher era cozida, que essa mulher era assada e ensopada. Porém, há de se entender, quem conhece, ou pelo menos ouviu falar ou leu pela internet, por vários lugares aí, sobre a personalidade do Travis Kalanick, sabe que ele era um cara muito ousado, muito filha da P, para dizer a verdade. E todas essas políticas da Uber vêm dos Estados Unidos. Eu não conheço os bastidores da saída da senhora Cláudia Woods, não tenho a menor ideia do que aconteceu, mas eu posso quase jurar que ela saiu da Uber porque ela não quis aplicar muitas das políticas que a Uber queria que aplicasse aqui no motorista. E eu vou mostrar para vocês por quê. Eu vou passar essa fala agora, quando ela fez uma live e o pessoal estava perguntando de aumento, eu vou mostrar para vocês. Ela falou durante mais de 4 minutos sem dizer absolutamente coisa nenhuma. Porém, o que euzinho denoto disso daí? Visão minha, tá? Os outros colegas e os outros youtubers na época desceram a madeira nela. Acabaram com essa mulher. Foi tiro, porrada e bomba. Mas eu, ao contrário, eu vi uma pessoa cuidadosa, eu vi uma pessoa que tinha um carinho pelo motorista ou pelas pessoas que dependiam da Uber, que dependem da Uber.
em não desagradá-los. Ela foi o que a gente chama de, ela foi política. Ela sambou, rebolou, sapateou, ela fez todas as danças para tirar a nossa atenção do assunto principal, que era a Uber não vai dar aumento. A tarifa será reajustada? Foi a pergunta do Thiago. Essa é sempre a pergunta de $1 milhão, às vezes literalmente aqui na Uber. Mas, gente, eu acho que antes de responder a pergunta do Thiago, eu sei que isso é uma dúvida que está na mente de todos vocês, né? É uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência dos nossos parceiros. E o que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de tarifa, de preço, é que é um assunto extremamente complexo, né? Eu adoraria poder abrir câmera aqui e falar para vocês sim ou não, por isso e por aquilo. Mas a verdade é que, olha tudo que a gente falou de 2020, gente. Olha quanto as nossas cidades mudaram. Uma hora elas estão fechadas, outra hora elas estão abertas. Uma hora não tem ninguém na rua, outra hora está todo mundo saindo de casa. E isso tudo faz parte da dinâmica da tarifa. E a única forma que a Uber tem de realmente se adaptar a todas essas mudanças na cidade é adaptando a tarifa. E, na verdade, não é a única forma, mas é uma forma extremamente importante da gente fazer essa adaptação. Então, o assunto ele é sempre uma busca de equilíbrio. Os nossos times, essa é a meta deles. Poxa, como que eu encontro o melhor equilíbrio entre o quanto o usuário está disposto a pagar naquela cidade, naquele lugar, naquela hora do dia, e qual é o mínimo que o nosso motorista está disposto a receber. E, obviamente, a gente não quer trabalhar nesse mínimo, né? A gente está sempre em busca de formas de vocês receberem mais, mas junto com esse equilíbrio, a gente precisa também trabalhar na disponibilidade dos nossos usuários pagarem. Se eles não estiverem dispostos a pagar, não adianta nada a gente botar um preço mais alto, onde teoricamente vocês vão receber mais, se não tem usuário querendo viagem, se o aplicativo não vai tocar, vocês vão ficar muito tempo ociosos, tá? Então, o tema de tarifa, ele é esse tema, acho que coisas importantes, ele é um tema que a gente está sempre tentando buscar esse equilíbrio. Com isso vem uma série de mudanças, sempre vem uma diferença nos incentivos, nas promoções que a gente faz para os usuários, mas isso é o que está por trás e é o nosso fio condutor aí por trás de todas as decisões de tarifa. E não é à toa que hoje a gente passou a manhã falando sobre quem escolhe Uber gasta menos. Então, um conceito que eu queria que a gente realmente pensasse juntos é: quando a gente fala de ganho, a gente não está falando só do quanto eu ganhei naquela viagem. A gente também tem que lembrar que a gente está falando de quanto custou fazer aquela viagem. Então, eu tenho a manutenção do carro, eu tenho o combustível, eu tenho uma série de coisas que estão por trás do momento que vocês estão ativos na plataforma. E é por isso que hoje a gente realmente passou o dia focado em gasto. Se a gente conseguir diminuir os gastos de vocês vão ter um lucro maior no final do dia. A margem de vocês pela hora dirigida, pelo dia dirigido, vai ser maior. Então, a tarifa vai estar sempre em busca desse equilíbrio e cada vez mais a gente vai querer reduzir esse gasto para que o que vocês ganharem na tarifa realmente vocês poderem lucrar mais, tá? Desculpa não conseguir te dar uma resposta mais binária, mais preto e branco, mas infelizmente esse tema de preço ele é um tema que muda, né? Pensa, São Paulo é completamente diferente de Salvador, que é completamente diferente de Porto Alegre, e cada cidade, cada equipe e cada mercado tem a sua dinâmica que também muda. Então, como a gente já falou, nessa pandemia essas coisas mudavam todos os dias. E a gente está cada vez mais aí com o Uber Promo, com uma série de lançamentos, aprimorando isso. Lembrando, gente, esse evento aqui é mais uma forma da gente se falar, a nossa busca contínua por diálogo com vocês é a nossa peça fundamental em acertar. Então, continuem mandando os feedbacks, continuem falando com os nossos times e a gente vai cada vez mais encontrar formas de ouvir esse feedback e voltar com vocês com toda a transparência do mundo, né? Eu não posso, é o que eu falei, eu adoraria entrar aqui na câmera e falar, gente, tarifa está resolvido. Não é tão simples assim e vocês sempre terão uma postura transparente e honesta do nosso time, tá? Bom, vocês viram aí a ginástica mental, e é claro também a verbal, que ela fez para não desagradar a visão, volto a dizer, visão minha, para não desagradar nós motoristas. Ela enrolou, dourou a pílula, fez isso e não disse que não ia dar. Por quê? Porque já desde lá de São Francisco, desde Mission Bay, que é onde é a sede da Uber lá nos Estados Unidos, que
não se dá dinheiro demais para o motorista, mesmo que ele mereça. Por quê? Porque a tarifa, como eu disse no primeiro episódio, ela é poderosa. Ela tem principalmente o fator de manter o motorista atado à plataforma, porque quando ele ganha pouco, ele vai voltar para ganhar mais outro pouco e mais outro pouco, e isso vai se perpetuando. Claro, eu tenho visto aqui na internet vários motoristas, inclusive outro dia tem um senhor japonesinho, magrinho, eu fiquei abismado, falei, meu Deus do céu, que cidade que é São Paulo, hein? Apareceu na tela dele lá que ele ia pegar a corrida e estava lá 5 corridas, ele tinha feito R$ 370. Cara, é mais de R$ 70 por corrida. Aqui, em 2 cidades que eu trabalhei, Santos e aqui em Sorocaba, a média é R$ 12, R$ 13, R$ 14. Quando vem corrida de R$ 20, quase sempre, a não ser quando tem dinâmico, eu não pego, porque é para a zona de exclusão, aqui eu chamo de zona de exclusão, que é a periferia da cidade, e não tem corrida para voltar. Você chega lá, você fica 20, 30, 40 minutos, como eu já cheguei a ficar, esperando de alguma coisa, e aí você tem que voltar, remando. 14 quilômetros vazio. E para um cara que vive de carro, 14 quilômetros é um tiro no pé, gente. Não pode um motorista rodar 14 quilômetros vazio. E você tem que voltar, porque lá não dá corrida, aí você tem que voltar para o centro. Aí quando você está chegando no centro, já começa a tocar. Logo após a dona Cláudia Woods, entrou a senhora Silvia Pena. Agora, essa sim, essa é uma carrasca. Pensa no animal peçonhento. Compara com ela. Ela é uma jararaca, essa mulher é uma cobra. Eu assisti quando o Marlon, que era motorista de aplicativo, se tornou vereador em São Paulo, ele criou uma CPI dos aplicativos lá em São Paulo. Ele não avançou muito, mas conseguiu alguns pequenos progressos aí. Eu lembro o ódio. A gente olhava na cara dessa mulher, quando a câmera estava para ela estava simplesmente odiando estar ali. Se ela pudesse, sei lá, puxar de uma metralhadora e cortar todo mundo na bala, ela cortava. Essa mulher é uma carrasca, ela é irônica, ela é malversadora, sabe? Não a conheço pessoalmente, nunca lidei com ela, mas eu tenho certeza que ela aplica toda e qualquer política escravagista que venha da Uber dos Estados Unidos. Com ela não tem ruim. Chegou para cá, opa, pode deixar que eu aplico. Ah, mas isso aqui talvez você vai ter que dar fazer um meio de campo aí com os motores. Não, vou aplicar assim mesmo, do jeito que vem bruto. Nos meus 8 anos de aplicativos, eu nunca vi uma situação tão desesperadora como está acontecendo agora. Nunca vi. Me lembro lá do comecinho, lá quando o Guilherme Teles era CEO, inclusive a Uber escutava a gente, dava sugestões para a Uber aplicava. Eu lembro de uma que eu apliquei, porque sair da tua cidade para levar, como supor, lá de Santos, a gente ia levar no aeroporto em São Paulo, às vezes até em outros lugares, não era vantajoso, porque inclusive a gente não tinha garantia de que ia ter viagem de volta. Então, o que eu fiz? Eu propus na Uber, na época, ela pegar a maior distância dentro da cidade, que lá em Santos era 14 quilômetros, que Santos é uma ilha, 39 quilômetros quadrados, gente. Desse tamanho assim. E multiplicar por 2, que seria ida e volta, e a partir desse, no caso do Santos seria 28 quilômetros, ela pagar 50 centavos o quilômetro rodado. Eu cheguei a fazer 3 viagens por essa modalidade, que era adicional de estrada, adicional de percussão. Eu não lembro como é que era o nome que a Uber deu. Hoje, você sai daqui, de Sorocaba, e vai a São Paulo, 105 km, e ela paga 138. Só que você não consegue uma viagem de volta, e você então paga pedágios na ida e pedágios na volta. Ou seja, desses 136 aí que ela paga, você deixa 33 nos pedágios. Ou seja, você ganha R$ 103 para rodar 210 quilômetros. Não tem condição, cara. Você literalmente não só paga para trabalhar, você dá o teu sangue também para trabalhar. Porque é um tremendo tiro no pé. Aliás, isso é suicídio operacional. É suicídio, pum. Suicídio operacional, motorista que sai de Sorocaba ou de qualquer outra cidade hoje para rodar mais que 20 quilômetros. Porque até 20 quilômetros você ainda tem um jeitinho. Acima disso, cara, você está ferrado, você está na roça. Não compensa. O
motorista fazer viagens para fora da cidade dele, que é onde ele sabe que está a muvuca, que ele sabe onde é que está o trabalho, e ir para outro lugar para depois ter que voltar vazio. Porque como o aplicativo paga muito pouco, você que talvez seja passageiro e está assistindo esse vídeo, o certo é que uma corrida seja encadeada na outra. Eu termino uma corrida e já estou fazendo. Não vê que às vezes você está no carro e eu, delém, toca lá, o motorista pá, vai lá, põe o dedo na tela. Ou seja, ele já está te deixando e já está indo buscar outra. Outra coisa também que é ruim é o motorista ficar muito tempo parado. Por quê? Porque ele também não faz dinheiro. Porque o que é? Mais outra coisa pela baixa tarifa. Como ele ganha pouco, ele tem que estar trabalhando sempre. Se ele para de trabalhar, chega no final do dia, ele não pegou dinheiro. Vocês entenderam aí por que é que eu falo que a tarifa ela é poderosa? Ela mantém o motorista atado à plataforma. Ele se sujeita porque, infelizmente, a gente precisa sobreviver e precisa, para sobreviver, de dinheiro. E por causa do dinheiro, a gente acaba fazendo coisas que normalmente a gente não faz. Como, por exemplo, se prostituir para uma empresa como a Uber. Porque, sim, esse trabalho é escravagismo, é prostituição. Me desculpe se você, motorista, está ofendido, mas como eu disse no primeiro episódio, iam acontecer coisas que você sentirá que você está tomando um verdadeiro tapa na cara. Mas acho que é isso que precisa. Mas aqui somos todas putinhas, trabalhando aqui e dando dinheiro para o nosso cafetão. Esta é a verdade. E agora que nós já falamos da Uber, da trajetória da Uber, da chegada da Uber no Brasil, agora nós vamos começar a falar das patifarias que ela perpetra contra nós. Como eu disse lá, na verdade 1, a Uber não está nem aí para você, ela não te tem carinho, não te tem consideração, não te tem apreço, não te tem nada. Você é simplesmente uma ferramenta que ela usa para ter dinheiro. O que a Uber precisa? Ela sabe que nós somos seres pensantes, então ela ataca a nossa mente. Ela deixa a gente com o moral baixo, ela deixa a gente com o moral deprimido. Eu não sei de estatísticas, mas eu posso quase jurar para você que se for alguma faculdade cismar de fazer um estudo com motoristas de aplicativo, eles vão constatar que pelo menos 40% de nós tem depressão profunda. Sim, depressão profunda. Eu era um deprimido. Vocês sabem o que me curou? Aquele Tiago Rocha, um cara que dá muita palestra aqui na internet, tem muito corte dele, ele é um doutor, ele é especializado em nutrição, e ele chegou um dia, ele falou que a melhor coisa que tem é banana para depressão, é banana verde. Você pega a banana, você pega lá 3, 4 bananas, põe ela na panela de pressão e cozinha ela durante 30 minutos. Depois você tira, espera esfriar, bate no liquidificador, tira as bananas, descasca, bate, é mesmo, só a polpa, tá? Não é a casca não. Bate no liquidificador e coloca nessas xicrinhas de descartável de café que você toma em festa, em lugares aí que você faz, que eles têm cortesia de café, não tem aquela xicrinha pequenininha. Só que não, eu coloquei numa vasilhinha mesmo e eu dou uma colherada e coloco no prato e como. Gente, como eu melhorei, eu só via a vida ruim, eu só via as coisas, sabe, eu não via saída. Que nem esse vídeo aqui, essa palestra. Eu estava querendo fazer isso há tempo, mas eu não tinha vontade, porque não vai dar audiência, porque não vai dar isso, porque não vai dar aquilo, porque ninguém vai querer, ainda vou pegar a gente, ainda vai me descer a madeira. Eu estou usando desse artifício da banana verde há 2 semanas. Eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo disposto, eu andava meio macambuzo, só queria ficar pelos cantos, só queria ficar aqui olhando o videozinho de short na internet. E hoje eu estou bom. Então eu digo para você, motorista, banana verde, procura, vai lá no mercado, vai no Atacadão. Eu achei aqui em Sorocaba, achei no Atacadão, tá? Porque eles compram muita quantidade, então eu falei com a menina, você não tem banana verde? Ele falou, olha, nós vamos receber na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu fui lá e tinha bastante, mas eu peguei, comprei um cacho com 6 e cozinhei. Inclusive, ontem comprei de novo, já estou com uma remessa nova lá na minha geladeira. E isso daí, sabe, me deixou muito bem. Você vê um produto natural, então eu não estou fazendo exercício ilegal da medicina, mas é muito bom, gente. Bom, turminha, a palestra, a aula, o episódio de hoje, eu acabo por aqui, porque eu já consegui descrever a Uber como é que funciona, como é que ela veio acontecer aqui no nosso país. Amanhã eu vou falar das ferramentas operacionais e as ferramentas psicológicas que a Uber e as demais usam para nos manter mansos,
submissos e cordatos. Sim, porque são com essas ferramentas, com medo, tá, que as operadoras nos mantêm aqui. E eu vejo vocês amanhã. Ou, como diriam os ingleses, see you later.